Olha só o que aconteceu após 1 mês e meio preenchendo uma planilha financeira. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 215 do Desafio 365. Aconteceu o que acontece com a maioria das pessoas. Talvez você conheça ou já ouviu falar de diversas pessoas que começaram um planejamento financeiro e em poucos meses desistiram. Ou muitas vezes nem começam. E isso acontece, essa desistência, ela acontece principalmente quando uma planilha financeira ela é utilizada só para controlar o dinheiro. Uai, Bruno, mas para que mais serve uma planilha financeira se não para controlar o dinheiro? O problema é que quando nós olhamos somente com essa visão de saber se o saldo é positivo ou negativo no final do mês, principalmente para aquelas pessoas que estão com dificuldade financeira, isso será muito desestimulador. Porque a pessoa ela já está com uma dificuldade financeira. Nesse ponto, ela tem dificuldade de olhar para o dinheiro, porque olhar e efetivamente ver anotado aquelas dificuldades mexe ainda mais com as suas emoções, intensifica aquelas emoções negativas, porque dói a cada lançamento. Você vê que o dinheiro está contado ou que muitas vezes não fecha a conta. E é por isso que muitos nem começam a planilha financeira. E aí a pessoa ela começa a fazer aquele lançamento, passa um mês e meio e ela não vê mudança. E aí ela começa a ficar desesperada. E o sentimento que vem é: para que eu estou preenchendo essa planilha? Se isso me faz sentir ainda mais as emoções negativas e eu não vejo o resultado efetivamente financeiro, para que eu estou fazendo isso? E o primeiro ponto é em relação a essa pressa que nós temos de mudar. Não vai mudar do dia para a noite. Esse comportamento que levou essa pessoa para a dificuldade financeira não foi do dia para a noite. As condições financeiras atuais não aconteceu do dia para a noite. É um processo. Então, para reverter isso também não vai ser do dia para a noite, da noite para o dia. Precisa de um tempo para que essa mudança ela comece efetivamente a acontecer. Mas para que então eu vou olhar para essa planilha financeira? O primeiro ponto da planilha financeira é dar clareza para o direcionamento do dinheiro. Para onde é que o dinheiro verdadeiramente ele está indo? Eu saio da suposição e vou para a clareza. E a partir do momento que eu tenho clareza, eu tenho melhor direcionamento. Ao ter clareza, eu posso notar que 20 a 30% do meu orçamento, muitas vezes, é desperdício. Ou seja, eu gasto com coisas que verdadeiramente não têm valor para a minha vida ou para a vida da minha família. São coisas que nós estamos gastando e não precisaria estar sendo gasto ou poderia estar sendo gasto de uma forma melhor, com algo que faz verdadeiramente mais sentido. Porque é assim que acontece. Nós gastamos por impulso, por aquilo que a sociedade diz que é importante, pelas publicidades que aparecem todo dia, o dia todo no nosso celular. E aí numa impulsividade, num momento emocional que eu preciso de uma recompensa, eu acabo fazendo uma compra que efetivamente, verdadeiramente ela não tem valor para a minha vida. Pelo menos não naquele momento. E aí, com o preenchimento da planilha, eu começo a ter essa clareza dos desperdícios. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é eu começar a notar o meu comportamento. Então, o que foi que eu trouxe para eles? Realmente, isso que vocês sentem é verdadeiro e é assim que acontece. Preencher uma planilha financeira, esperar que as coisas vão mudar da noite para o dia, do dia para a noite, vai trazer mais insatisfação. Parece que é um trabalho que não faz sentido. Mas agora o que eu quero que vocês façam é olhar para o lançamento do mês e comparar, nesse caso como é o primeiro mês, com a previsão
que nós fizemos anteriormente. Os gastos estão dentro da previsão ou estão acima da previsão que foi feita? Se os gastos estão acima da previsão, eu quero que olhe se esse gasto acima da previsão é algo essencial, tá? E que foi eventual. Por exemplo, um problema de saúde no qual eu precisei gastar mais com farmácia. Então é um gasto essencial, porque eu preciso me remediar, é minha saúde, né, que eu tenho um problema pontual. E ele é eventual porque é algo que não esperava acontecer. Se é algo eventual e essencial, tudo bem, a nossa vida é assim, ela vai trazer esses imprevistos. E muito provavelmente no mês que vem, se tudo correr bem, isso não vai acontecer. Então, efetivamente, essa diferença que foi gasta, ela vai estar dentro do orçamento de uma forma positiva no próximo mês. Agora, se foi um gasto eventual e desnecessário, não essencial, eu preciso olhar por que isso aconteceu. Se nós estamos no momento de segurar as despesas, principalmente as despesas não essenciais e que não têm valor, por que esse comportamento aconteceu e nós não demos conta de segurar? Qual foi o gatilho que me levou a ter esse gasto que está impactando no meu orçamento desse mês? E aí eu vou fazer uma análise comportamental. E aí eu começo a trazer clareza não só em relação às finanças que estão lançadas, mas em relação aos comportamentos que eu tenho durante um mês, durante um gasto. Ora, agora se foi um gasto eventual, não essencial, esse gasto ele não pode ser repetido no mês que vem. Ele precisa estar dentro da previsão e dentro da previsão com economia. Porque talvez foi justamente um ponto ali em que nós havíamos combinado, em que naquele ponto era preciso ter 10% de economia para que o orçamento fechasse no próximo mês. E aí eu começo a ter clareza do que pode acontecer se nenhuma eventualidade acontecer no próximo mês. Como será que vai ficar o orçamento? Aquele déficit de previsão, que era de R$1.000 negativo, ele vai ser menor, ele vai ser de R$500 negativo, ele vai ser 0 a 0, meu orçamento vai empatar, ou eu já conseguiria efetivamente ter um saldo positivo. Então se eu olhar para tudo que aconteceu esse mês e que apertou novamente o meu orçamento e ver que a maioria foram gastos eventuais, essenciais, e que esses gastos provavelmente não vão se repetir no mês que vem. Se tudo acontecer assim, peraí, nós já vamos começar a ter um saldo positivo. Isso significa que nós tivemos um bom comportamento e nos gastos não essenciais nós verdadeiramente conseguimos segurar dentro do que era esperado. E agora, não tendo esses gastos eventuais essenciais, ou seja, que eu preciso gastar por causa da minha saúde, da minha vida, de alguma coisa muito importante ali para aquele momento, se isso não se repetir, eu vou ter um saldo positivo. Isso é muito bom. E aí a gente começa a ver, então se essas eventualidades não acontecerem durante alguns meses e nós conseguimos manter esse comportamento de não desperdiçar dinheiro, o orçamento começa a melhorar. E aí eu começo a perceber que eu vou ter resultado daqui mais alguns meses. Aí começa a fazer sentido o preenchimento da planilha, percebe? Eu não estou olhando só para o dinheiro efetivamente, mas eu estou olhando para o que está por detrás do dinheiro. O que levou o orçamento esse mês, de repente, não fechar conforme nós havíamos combinado. E aí, a partir daí, eu começo a tomar decisões para os meses seguintes, para começar a fazer fechamento. E aí, eu posso usar várias estratégias dentro da realidade da vida de cada pessoa. Então,
nessa situação? Por exemplo, vamos supor que eu tenho lá, eu gastei de eventualidade essencial R$300 e ainda assim o orçamento ficou no 0 a 0. Tudo bem. Se o mês que vem eu não tiver essa eventualidade essencial, mas ainda assim eu colocar esses R$300 como despesa no mês que vem, pode fazer sentido para cobrir, de repente, uma dívida com uma pessoa que eu tenho próxima a mim e que emocionalmente aquilo é muito pesado para mim. No mês seguinte eu vou continuar com o orçamento em 0 a 0, mas já solucionando um problema que é considerado emocionalmente intenso e que pode impactar inclusive na minha capacidade de gerar uma renda extra e assim eu começar a impulsionar o meu orçamento no sentido dele se tornar positivo e eu começar a solucionar, resolver as minhas dificuldades financeiras. Então, mais uma vez, eu deixo aqui para você, usar a planilha financeira apenas para controlar o dinheiro, verdadeiramente, em poucos meses, ela não vai fazer sentido nenhum e você tende a desistir do processo. Olhe além das finanças, olha o que o seu comportamento está verdadeiramente acontecendo. Você está mudando o seu comportamento para que as suas mudanças também tenham um resultado diferente? Ou você não tem conseguido e por que você não tem conseguido mudar isso? E aí a planilha vai somar dentro desse processo de mudança. Valeu a pena? Deixa seu curtir aqui. Obrigado por você acompanhar mais este vídeo. Eu te vejo no próximo. Um forte abraço.